Nesse vídeo, eu quero falar para você sobre a organização da documentação lá no processo administrativo no INSS. E aí eu vou separar em duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando você vai preencher a autodeclaração física e já juntar, ou quando vai preencher a autodeclaração eletrônica. Bom, mas vou chegar daqui a pouquinho na autodeclaração. Antes de mais nada, é necessário juntar os elementos para você construir o processo administrativo. E essa juntada de elementos, quer seja se você vai apresentar a autodeclaração física ou preencher, você precisa das informações. Para as informações, você precisa fazer uma entrevista com o segurado, pegar os dados, as informações sobre onde ele trabalhou, onde ele produziu, o que ele produz, tudo isso são informações muito importantes no encaminhamento de qualquer benefício rural. Aliás, não só rural, de qualquer benefício, mais ainda o rural, que é cheio de complexidades. Bom, você tem as informações, você precisa também fazer uma análise da documentação. Então, que documentos o segurado tem, além daqueles documentos pessoais, dos documentos básicos que o INSS exige, que documentos o segurado tem que podem ajudá-lo na comprovação da atividade rural. E aí, você pode pegar lá o artigo 116 da Instrução Normativa 128, que lá tem uma lista de documentos que podem ser utilizados na comprovação da atividade rural. Uma lista enorme de documentos e não é nem mesmo uma lista exaustiva. Inclusive, na minha plataforma, eu tenho um curso chamado 90 Documentos Rurais e que talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, você vai procurar esse curso e não vai achar, porque eu já estou transformando ele em 120 documentos rurais. Tamanha quantidade de documentos que podem ser utilizados. E cada pouco alguém traz mais em alguma aula, em algum momento, traz mais, olha, esse documento não tinha pensado nele, vou lá acrescentando na lista. Então, já estou lá em 112, daqui uns dias eu chego no 120 e vou gravar outra aula de 120 documentos rurais. Então, identificar esses documentos. Quando o segurado tem documento da terra, INCRA, ITR, são documentos que têm maior valor, primeiro porque eles valem para todo o período e segundo porque INCRA e ITR têm bases governamentais, declaração de aptidão ao PRONAF, batem informações, se cruzam informações em bases governamentais e fica muito mais fácil a concessão do benefício previdenciário nestes casos. Bom, aí você tem as informações e você tem a documentação. E agora, o que fazer? Bom, aí você vai decidir se você vai preencher a autodeclaração eletrônica ou se você vai preencher a autodeclaração física. Vantagens e desvantagens. Vantagem da autodeclaração física, ela não te bloqueia, ela não te dificulta concluir o preenchimento, porque a autodeclaração eletrônica tem algumas informações, dentre as quais o CPF de todos os membros da família, as informações sobre o CPF do proprietário da terra, nome do proprietário, algumas informações que se você não preencher, ela não vai adiante, você não consegue concluir o preenchimento. Mas também tem situações que você vai optar pela física, por exemplo, no caso do boia fria, que não tem nem a opção de colocar a boia fria lá na autodeclaração. Então, você não tem outra solução. Ah, professora, eu fiz a autodeclaração física e ainda assim o INSS emitiu exigência querendo a eletrônica. Não pode. Tem um comunicado do INSS aos seus servidores, se você quiser ver, está lá na minha página, profjanebevanger.com.br, vai lá, busca, lá no finalzinho você puxa esse documento e apresenta no processo. Então, se essa é a tua estratégia, parte já da autodeclaração física e não espera vir a eletrônica, e quando vier a eletrônica, você junta lá a informação de que já apresentou a física. Não preenche a eletrônica, porque não vai ter as informações, e
junto a esse comunicado. Bom, onde eu quero chegar? Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre a organização da documentação. E nesse ponto é muito importante que você faça um requerimento. Professora, o INSS, o servidor, lê o requerimento? Provavelmente sim, se você escrever 2, 3 páginas. Provavelmente não, se você escrever 10, 20 páginas. O requerimento, ele deve ser para orientar o servidor na análise do caso, no sentido orientar com relação à documentação, principalmente. E aí vem a dica, que é você fazer uma tabela. Já vou mostrar aqui para vocês como que eu oriento fazer essa tabela, em que você vai colocar, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tabela. Nessa tabela aqui, você vai colocar o período de atividade rural, o ano, por exemplo, as provas juntadas e a previsão normativa. O que eu acho importante aqui? Por exemplo, eu vou colocar aqui o período de atividade rural de 2005 a 2007. A prova que eu tenho é um contrato de arrendamento. Então, onde que eu vou buscar a base legal para a gente poder falar que isso é um documento de prova? Então, vou lá na instrução normativa do INSS, no artigo 116, na instrução normativa, no artigo 116, um dos documentos aqui é contrato de arrendamento. Então, o que eu vou colocar lá? Lá na tabela, eu vou colocar assim. Vamos abrir a tabela de novo, colocar assim, artigo IN 128, 22, INSS, artigo 116, inciso 1º. E assim eu vou colocando de cada período. Isso é muito interessante para o servidor orientar, saber o que eu estou juntando para provar cada período que eu estou querendo trazer de documentos. Pode ser que eu coloque todos os documentos um único período, por exemplo, um único contrato, um único vale, aí eu juntar. Digamos que eu tivesse, vou de novo aqui, um contrato de arrendamento de 2005 a 2024. Então, aqui eu vou acrescentar um artigo lá da instrução normativa, que eu já vou mostrar aqui qual, o artigo 116, parágrafo 2º, inciso 3º. Vamos lá, artigo 116, parágrafo 2º, inciso 3º. Quando ele fala da contemporaneidade dos documentos, no inciso 3º ele diz: os documentos de caráter permanente, como documentos de propriedade, posse, um dos tipos de outorga, são válidos até sua desconstituição, até mesmo para caracterizar todo o período de carência. Então, eu vou colocar aqui e parágrafo 2º do artigo 116. Parágrafo 2º do artigo 116. Então, aqui eu vou ter toda a previsão legal. Como essa questão do parágrafo 2º, aliás, parágrafo 2º, inciso 3º. Como essa questão ali do parágrafo 2º é bem excepcional, talvez o servidor não tenha visto, aí sim, abaixo dessa tabela, vale a pena você dizer, no caso dos autos, deve-se aplicar o artigo tal que diz isso. Mas cuidem para não tornar esse requerimento enorme, enfadonho, que ninguém vai ler. Então, bem objetivo e quando tem alguma coisa muito específica para aquele caso. E aí, depois, no final, é importante você pedir justificação administrativa, pedir que seja emitida carta de exigência, se for o caso, e pedir o reconhecimento da atividade por estes períodos. Se tiver períodos distintos, você pode dizer do período tal a tal, especificar os períodos, se tiver, por exemplo, um período de arrendamento, um período de propriedade, e assim por diante.
Então, esta é a nossa dica de hoje. Até a próxima.